Você é uma pessoa que nasceu no interior e cresceu lá. Quando chegou no começo da vida adulta, se mudou para uma cidade grande, fez faculdade, seguiu todo o caminho que todos te disseram para seguir. Você se formou, arrumou um emprego qualquer num escritório com um chefe que te assedia constantemente. Seus funcionários também se fazem de tontos para ganhar seus benefícios na empresa. Só que você não vê nenhum valor naquilo, a não ser, é claro, o monetário. Se não dá dinheiro, não vale a pena. Um dia, porém, você chega meio cansado desse trabalho. Você, enfim, não aguenta mais essa vida. Você não se vê nela. E aí você chega no seu namorado e fala: eu tô cansado, eu não aguento mais. E aí ele sugere, meio cansado assim, do trabalho dele também. Por que você não se demite, então? Você vê a sugestão dele e fala: até que é uma sugestão válida. E se demite, decidindo se manter vivo pelos próximos meses e tentando se encontrar com uma reserva que foi construída com um dinheiro que você ganhava naquela empresa e que não era gasto em nada. Essa é a proposta inicial de Solarin, um mangá de Inyo Asano muito conhecido por Boa Noite Pum Pum, lançado em 2005, antes dessa obra de sucesso dele. Uma obra onde acompanhamos Meiko Inoue, uma personagem que não tem uma visão de mundo como algumas pessoas diriam, como o próprio chefe dela acusava num discurso bem utilitário da vida. Você deve viver para trabalhar. E a Meiko via esse discurso e achava ele muito vazio. Nisso ela se demite então com a sugestão do namorado e resolve, ao longo do mangá, se encontrar. Enquanto isso, nós vemos a sua relação com seu namorado, Taneda, que é um designer qualquer que vive com ela e que tem uma banda que foi formada no primeiro dia em que eles entraram na faculdade, junto com outros amigos desse casal, como Kotani, que é a namorada de Kato, que é um personagem que até hoje não se formou da faculdade, estando uns 2 anos atrasados, mais ou menos 1 ou 2 anos atrasado da sua formatura. E além disso, nesse grupo também existe um personagem que é o Hippie, que seria então o baterista da banda. Kato seria o baixista e Taneda ficaria nos vocais e na guitarra dessa banda. Só que é uma banda que não possui muito sucesso. Na real, eles fazem só uns ensaios aqui e ali, já que desde que eles se formaram, eles não fizeram nenhum show. Então nós acompanhamos esse grupo de jovens adultos frustrados depois da sua formatura e com todos tentando encontrar o seu propósito na existência, especialmente Meiko, a nossa protagonista, enquanto, como vocês podem ver, alguns outros personagens não veriam algum propósito dito assim. Esse mangá aborda em muito questões filosóficas de principalmente filósofos existencialistas, e então hoje, por meio desse vídeo, eu busco fazer uma análise por cima dessa obra, o que acaba fugindo um pouco do padrão do canal, já que até agora, como vocês podem ver, eu só fiz vídeos de jogos. Então, se vocês ficaram interessados no que eu consegui extrair do mangá na minha releitura, por causa que alguns anos atrás eu já tinha lido o mangá. Recentemente eu assisti o live action que foi feito desse mangá em 2010 e com isso eu resolvi retornar para o mangá agora, um pouco mais crescido, e eu consegui observar uma riqueza muito maior no mangá que eu não tinha percebido com meus 15 anos. Então, se vocês ficaram interessados sobre as questões existencialistas que esse mangá, sobre uma busca de um propósito para uma sociedade capitalista que oprime não só a classe, como o gênero, como vocês podem ver sendo muito bem retratado nesse mangá, peço que vocês continuem no vídeo e, se vocês puderem e estiverem interessados em me apoiar, que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal caso gostem, para ver mais conteúdos como esse. Então, bora lá?
Como eu citei na introdução, no primeiro capítulo nós acompanhamos Meiko, uma jovem trabalhadora qualquer que está num trabalho muito repetitivo, que ela não suporta mais. O chefe dela fica dando broncas que são muito repetitivas, só que aí logo depois ele comete assédios com ela, com suas colegas de trabalho também sendo horríveis, e algo que é interessante, inclusive, de outros mangás do Asano, é justamente essa retratação de adultos como essas criaturas meio grotescas e insanas e incompreendidas, que é uma questão muito presente em obras, principalmente como Pum Pum, para retratar um certo medo dos personagens. E aí nós acompanhamos, mais ou menos, nesse primeiro capítulo, a Meiko muito entediada, porque quando ela chega em casa e reclama pro Taneda sobre as suas questões da vida, enfim, reclamações rotineiras, o Taneda, meio sonolento, acaba sugerindo ela se demitir de fato. E então, a partir dessa demissão, ela encontra uma certa felicidade estando livre assim por alguns dias, inclusive com um diálogo muito interessante, como: eu posso lavar roupa quando eu quiser, eu posso fazer compras quando eu quiser, eu posso dar uma caminhada quando eu quiser. Só que essa liberdade já se demonstra como um fardo, algo que seria uma questão muito central na filosofia existencialista de Sartre, com sua frase conhecidíssima de "o ser humano está condenado a ser livre", analisando como o caminho mais fácil da vida seria obedecer ordens do que você ser objetivamente livre, apesar de que isso também seria uma escolha a certo modo. Como Meiko, em sua visão, encontrava um certo ponto de conforto obedecendo às ordens de um sistema, fazendo parte dele. E então, o que seria uma parte central em obras existencialistas seria justamente esse desamparo que muito vai ser desenvolvido na obra ao ser livre, ao não encontrar nenhum Deus, que nesse caso seria o mercado de trabalho, qualquer moral a ser seguida, e como isso geraria um certo desamparo. Mas calma, que aqui eu estou me adiantando um pouco. Como eu mencionei, Taneda tem uma banda, mesmo que eles não toquem mais. Acabou que depois que esse pessoal se conheceu na faculdade num clube de música, depois que eles se formaram, eles pararam de tocar e começaram a se encontrar mais ou menos de 2 em 2 meses para tocar uma vez ou outra. Inclusive os próprios antigos membros do grupo que não tocam mais, como Meiko, que começaram a ir só para ver o pessoal tocando. Algo interessante de se notar, inclusive, é que os únicos membros do clube que não tocam mais acabariam sendo Meiko e Kotani, duas personagens que gerariam uma dicotomia muito interessante feminina sobre a liberdade nesse mangá. Mas, de novo, eu tô me adiantando muito. E bem, na volta de uma das reuniões, alguns dias depois de Meiko ter se demitido, Taneda acaba aplicando uma certa pressão na Meiko, perguntando pra ela: olha, o que você vai fazer da vida? De uma maneira, assim, bem sutil, de fato, perguntando para ela sobre como que ela vai viver sem alguma renda entrando na vida, o que é uma questão que Meiko não anda pensando muito agora. Nesses dias sem nada acontecendo, Meiko começa a tentar melhorar o humor de Taneda, o que acaba gerando um diálogo no mínimo interessante sobre como Taneda seria muito facilmente legível, o que ele não retruca que ela também seria, tornando essa uma leitura muito unilateral sobre o outro. A mãe de Meiko a visita, cobrando alguma utilidade depois de saber que a filha está desempregada, inclusive sugerindo que ela deva voltar a morar com a mãe. Como se a Meiko, desempregada, não fosse digna de uma independência, como se ela não fosse mais digna de nada e ela precisasse retornar àquele estado infantil de cuidado com a mãe, como se o emprego justamente dignificasse a Meiko e a tornasse adulta. E claro, essa pressão acaba enlouquecendo a Meiko. E enquanto isso, nesse capítulo, nós acompanhamos Taneda e Kato visitando um zoológico, por causa que, bem, Taneda tava meio que numa questão assim de não ver a mãe de Meiko, por causa que ela não a conhecia e tudo. Só que você acaba
percebendo por meio desses diálogos que Taneda e Kato se encontram meio perdidos assim, e eles começam a cogitar algum retorno da banda. Só que bem, algumas horas depois, a mãe de Meiko reconhece a toxicidade dessa cobrança que ela estava tendo com a filha, e como um ato de amor, acaba se afastando da filha e indo para um hotel, falando, realmente, eu fui meio paia. Só que depois disso, Meiko, sua mãe e Taneda acabam saindo pra jantar juntos. Lá, Taneda e a mãe dela conversam sobre Meiko. Então, em uma cena que foge bastante do normal de outros mangás do Inio Asano, a mãe de Meiko acaba refletindo com Taneda em uma conversa como ela, na real, deveria se tornar inútil à filha. De uma maneira muito madura, inclusive. Por causa que, normalmente, os pais nas obras do Inio Asano são figuras bem problemáticas, no mínimo. Então, a mãe de Meiko acaba reconhecendo que parte da independência da filha haveria de ser encontrada no afastamento da mãe, em tornar de fato a filha independente. Inclusive, percebendo como ela própria passou por essa mesma fase que Meiko. E então, depois desse jantar, a mãe da nossa protagonista acaba retornando para sua cidade natal. No capítulo seguinte, nós temos um capítulo bem emblemático que depois vai se tornar relevante à obra. Nele, acompanhamos Meiko visitando Hip, ou Yamada, no seu trabalho, que Hip, além da banda, trabalharia em uma farmácia que seria meio que herdada do pai dele, ou verdadeiro dono da farmácia. Então Hip não ficaria fazendo nada lá e só venderia os remédios e pronto, tchau e benção. Só que nesse capítulo, Meiko acaba o visitando no trabalho dele, agora usufruindo da sua liberdade extrema. E nesse capítulo eles acabam encontrando um senhorzinho idoso com um Alzheimer na frente da loja. Um senhorzinho que todo dia pega uma carta e coloca numa caixa de correio, que na real seria um sapo qualquer de plástico. E esse senhorzinho enviaria cartas para si mesmo todo dia. Hip e Meiko então acabam indo interagir com o senhor, questioná-lo o porquê que ele faz isso todo dia e porquê que ele tá nesse ciclo diariamente. Nisso, ele acaba revelando uma coisa: não são objetivamente cartas a ele, são cartas à sua esposa falecida há muito tempo. Esse senhor julga que o mundo perfeito do céu devem ser muito chatos para ela. Então ele acaba contando sobre a sua rotina e sobre suas vivências para a mulher falecida, pelo menos ficar um pouco entretida no tédio do céu. O que acaba sendo um pouco útil também, por causa que, por conta do Alzheimer dele, essas cartas acabam servindo como um modo a ele de lembrar dos eventos que acontecem na própria vida. Ao final, então, Meiko e Hip se questionam: esse senhor é feliz? Aparentemente sim. Mas e Meiko e Hip? Eles são felizes na própria vida rotineira que levam? Algumas horas depois, então, desde que Meiko vai embora, o idoso retorna para a farmácia com uma nova carta e Hip fala: caraca, você tá aqui de novo? Só que aí o senhorzinho idoso fala: não, eu trouxe agora uma carta para você. Uma carta que tá escrita: muito obrigado por tudo. E o senhor vai embora. E nós vemos Hip, pelo menos naquele instante, feliz com a própria vida e com as questões que ele leva, apesar de todas as suas dores. Em um dia qualquer, Kato conhece uma colega na faculdade. Ela, assim como muitos, foi para Tóquio buscar viver da música, mas ela se frustrou com a indústria. Ela se forçava a encaixar em um padrão para que a vissem. Kato diz: você é nova, não se entrega a moldes ou vai se tornar como eu, frustrado. Ele assume a frustração que ele possui com a falta de individualidade. Umas horas depois disso, os dois acabam saindo para beber. E bem, numa cena que teria um tom de comédia, Meiko acaba ligando pro Kato enquanto ele tá voltando dessa noite de bebida com a colega da faculdade, falando: olha, tua namorada aí, ó, tá te esperando pro jantar que vocês marcaram. Ou seja, o Kato, por algum motivo,
esqueceu do próprio relacionamento pra ficar com essa garota, e a Kotani acaba xingando ele e ameaçando caso ele não volte logo. O que vai se tornar muito interessante no próximo capítulo, onde nós acompanhamos um diálogo de Meiko com Kotani sobre seus relacionamentos. O verão começou. O ar-condicionado de Meiko quebrou e, apesar de agora aproveitar a sua liberdade, seu dinheiro tá acabando. Com sorte, ela aguenta mais 6 meses. Pelo visto, com essa liberdade, agora ela pode visitar a Kotani, sua melhor amiga. Ambas conversam sobre seus relacionamentos, como Meiko pega leve demais com Taneda. Kotani, por outro lado, olha o celular de Kato sempre, e esses dias mesmo se deparou com ele conversando com uma colega da faculdade, provavelmente do capítulo anterior, e bateu nele. O que eu acho interessante aqui é que existe uma fala da Kotani muito essencial nesse diálogo. Você precisa treiná-los, reforçando um papel de cuidadora dela no relacionamento. O que se aproxima em muito sobre a visão de Simone de Beauvoir no seu livro O Segundo Sexo, especialmente no volume 2, quando vai retratar a mulher amorosa e como ela idolizaria o homem pelo qual ela estaria apaixonada, como esse homem se tornaria um deus perante ela e como justamente quando ela descobriria que ele não seria digno daquela idolatria, haveria uma frustração por parte da mulher. O que acaba gerando uma certa dicotomia entre Kotani e Meiko. Duas personagens que, como nós podemos acompanhar ao longo do mangá, são dessas mulheres apaixonadas. Só que algo que é interessante é que Meiko não idolatra Taneda, trazendo sim uma paixão pelo namorado dela, só que ela não o idolatraria, o que levaria a questões futuras no mangá. Kotani, por outro lado, seria então uma mulher apaixonada, frustrada com o próprio homem que não seria esse deus. Claro, ela ainda abdicou de toda a sua vida, o que seria o principal motivo dessa frustração da idolatria, por causa que, segundo a própria Beauvoir, quando a mulher se apaixona, ela se desfaz por educações que ela passou ao longo da própria vida, transformando a própria na vida do homem que haveria ali. Kotani, então, abdicaria de qualquer sonho que ela teria para ter algum trabalho e permitir que Kato possa viver o sonho dele e ficar na bobeira de ficar 2 anos depois na faculdade sem cobranças algumas. O que, claro, acabaria não dando nenhum espaço para ela seguir qualquer sonho. E isso acabaria se transformando em uma violência, em uma censura pelas próprias palavras da Beauvoir. O que gera um contraste com a própria Meiko, uma personagem que não idolatra Taneda, não o censura e ela também não abdicaria da própria vida. Ela se tornou livre. Ela está tentando, por meio dessa liberdade, por meio dessa falta de rumo seguido, encontrar o próprio rumo em si. Kotani não, ela encontrou o próprio rumo a favor de Kato. Então, boa parte desse desamparo que geraria na Meiko e que vai gerar ao longo de toda a história é justamente sobre como ela não possuiria alguma moral a ser seguida pré-estabelecida. Ela não teria o mercado de trabalho, ela não teria como viver a favor de Taneda, por causa que ela não se encontrou nesse canto, ao contrário de Kotani, e agora ela busca se encontrar ao próprio caminho. Essa se tornaria então, isso fundamentaria toda essa história existencialista que seria Solanin. Mas a história vai viver e vai se aprofundar muito mais do que nisso. Na volta para casa, Meiko reflete sobre a própria demissão, como ela se demitiu não objetivamente por algum desgosto do trabalho, mas sim como ela se demitiu pelo cansaço que ali era gerado, que ali era produzido naquela rotina completamente desgastante de assédios e de colegas de trabalho insuportáveis. Como então, desde que ela se demitiu, a sua vida se tornou um grande escapismo. Como esse foi o sentido que ela atribuiu à própria liberdade, ao esvaziamento de sentido. E como esse próprio escapismo refletiria na relação dela com Taneda. Por causa que agora ela não tem mais coragem para nada, ela não tem mais chão. Ela não tá com nada construído desde que se demitiu e desde que não se encontrou. E nisso ela não teria forças para qualquer discussão com seu namorado. Nisso ela não teve até agora também
forças para qualquer discussão com ele. Então, chegando em casa, numa noção meio de mente vazia, oficina do diabo, ela chega no Taneda e questiona: você gosta do seu trabalho? Ele responde que até que gosta do próprio trabalho. Ele tá confortável ali. Mas Meiko retruca se ele não gostaria de voltar com a música, se ele não gostaria de retornar à paixão original dele, seduzindo não por um desejo sexual, mas por um desejo de liberdade também, infectando ele com esse desamparo da liberdade e perguntando: você não quer viver da música? Você não quer viver do seu sonho? A sua verdadeira paixão? Então, o capítulo que tinha um começo com Meiko falando sobre suas sandálias e, enfim, que ela tinha comprado na loja de Kotani, a Meiko surge com uma reflexão. Minhas sandálias Até que me machucam um pouco. Eles me dão machucados nos pés. Mas eu gosto deles, então eu vou continuar os usando. Claro, com pés cuidadosos eu vou continuar andando. Hoje são os primeiros passos de nossas novas vidas. Um diálogo que refletiria muito bem como vão ser os dias daqui pra frente desse casal livre, desse casal que busca seguir o próprio sonho e seguir os próprios valores formados. Esse casal que vê um caminho doloroso, mas um caminho que vai sorrir seguindo ele. Ele é um final bonito, como as sandálias de Meiko. E isso que importa. Taneda não gosta do próprio emprego. Meiko vê isso. Seus colegas de emprego veem isso. O chefe dele vê isso. Tá na cara de todo mundo que ele não gosta disso. Mas, por Taneda, isso é uma oportunidade de conforto na vida dele. Pra que sair desse conforto? Isso acaba estressando a Meiko, o que acaba gerando o começo de uma discussão. Meiko joga na cara dele como ele tem medo da frustração do próprio sonho, medo de falhar e de seguir em frente. E ela acaba ficando cada vez mais irritada com ele. E aí ele levanta e sai, fugindo da discussão. Em meio a tantas reflexões no caminho, ele acaba chegando em uma conclusão entre esse duelo de paixão e emprego, de seguir a vida desejada e seguir a vida moldada pelos outros. E então ele chega na decisão de correr o risco, sem segundas chances, aceitando a vontade da juventude novamente e desfazendo do rigor de ficar velho, mas aceitando que se ele falhar, vai ser para pior. O primeiro volume, então, se encerra com Taneda se demitindo e resolvendo reunir a banda, conforme ele já tinha conversado com Kato alguns dias antes. Eles acabam compondo uma nova música, Solanin é seu nome, e nós ainda não vemos essa letra. Meiko até tenta ver, mas junto dela nós acabamos não vendo o que está sendo dito naquela música. Taneda, enquanto ensaia, tá sorrindo, com seus olhos brilhando, como os de uma criança quando brinca, conforme a própria Meiko analisa. Um tempo se passa, a banda consegue montar um disco demo que eles enviam para várias produtoras, e então saem para comemorar, num momento que é muito emblemático nesse mangá, onde o grupo solta fogos de artifício aleatoriamente numa praia, o que chama a atenção da polícia, mas mesmo assim a Meiko só consegue refletir como, apesar do futuro obscuro aí, aquele casal, ela se vê feliz do lado do Taneda. Ela se vê contente com o caminho que eles estão seguindo, por mais arriscado que ele seja. No dia seguinte, um produtor liga para eles, trazendo um retorno sobre essa demo que foi enviada. Eles vão até o prédio que eles foram convidados pelo produtor. Um prédio chique, alto. Eles imaginam que o produtor pode ser uma figura bem caricata de produtores de Hollywood, mas quando eles veem, é um cara qualquer de terno, os convidando para a reunião. Uma reunião que o sonho de viver da música livres de amarras é completamente destruído, por causa que ele revela a natureza dessa indústria. Eles ouviram a demo que eles enviaram e tudo,
e ele achou o instrumental bom até, só que a voz de Taneda ele odiou. Mas ele traz uma proposta, eles abandonarem Taneda como vocalista, deixar ele só como guitarrista e colocarem uma idol no lugar dele, uma idol que composiria as músicas para eles. Antes que qualquer membro da banda tenha uma resposta sobre essa decisão de seguir com a idol ou seguir no próprio caminho, Meiko já levanta, falando que eles não vão querer isso. Então a reunião se encerra por causa que o produtor não tem mais nenhum interesse neles. Algum tempinho depois, no banheiro, Taneda se encontra novamente com o produtor. Ele diz que reconheceu o produtor como um antigo vocalista de uma banda independente antiga. Ele questiona pro produtor o que aconteceu para ele abandonar sua banda. E ele responde: a vida cobrou. Ele começou a ter responsabilidades, então ele foi pelo caminho que daria mais dinheiro, que daria mais estabilidade. E ele fala: no futuro você vai entender isso. Taneda então começa a refletir sobre suas escolhas. O que ele chega à conclusão sobre a própria felicidade, sobre o caminho que ele tem tomado, é única e exclusivamente uma solidão imensa, que é demonstrada em um painel onde nós vemos a cidade enorme. Taneda, minúsculo, mal aparece ali. São só prédios e mais prédios daquela cidade grande, onde não tem nenhum espaço para a identidade própria e para a liberdade que ele sonha e que esses personagens sonham. Taneda pode estar cercado de pessoas, mas ele ainda é solitário. Nisso então vem um capítulo muito importante logo em seguida. Um capítulo onde nós acompanhamos Meiko e Taneda em um encontro. Eles indo passear num barco qualquer. Meiko, durante o encontro, fica refletindo sobre as suas escolhas até agora, sobre essa liberdade que ela tanto vai atrás e sobre esse desamparo que ela tem se encontrado recentemente, mas que tem sido suportado por Taneda. Como, apesar dela ter saído do emprego pela pressão que sentia lá, o fato de ela não ter pressão alguma também é uma forma de pressão que ela sente. Ela tem todas as escolhas possíveis para fazer e isso é um saco. A liberdade dela é um saco. Um traço que, como eu citei, é muito característico nessas narrativas existencialistas. Então, em um momento que parece súbito, mas com uma construção na quadrinização, Meiko com painéis em foco, Taneda sem Taneda, acaba sugerindo que eles terminem. Com isso, então, uma discussão surge. Taneda não aguenta mais o sufoco de ser livre. Ele quer voltar para a cidade natal dele e trabalhar com o pai. Meiko, com o choque da sugestão do namorado, cai do barco. Ele mentiu para ela sobre ficarem juntos para sempre. Ela fala: isso não é uma coisa que você diz da boca para fora. Eles acabam se entendendo, tudo parece normal. Eles voltam para casa, Meiko toma um banho depois de cair num lago. Depois disso, enquanto tudo parece normal, Taneda fala que vai dar uma caminhada, como ele sempre faz. Ele abre a porta, sai, a fecha e nunca mais volta. 5 dias se passaram desde o desaparecimento de Taneda. Meiko tá febril, ela não come nada. Seus amigos a ajudam, só que é aquilo, ela ainda tá muito deprimida por causa do desaparecimento do namorado. Os dias com Taneda agora parecem sonhos distantes. Um dia desses, inclusive, acabam retornando um disco demo de Solanin, uma produtora qualquer que eles enviaram. E Meiko, junto de nós, finalmente escuta Solanin, finalmente escuta a letra que ali estava escrita. Desentendimentos vão além dos céus. A vida é feita mesmo de vários adeus. Nós tivemos vislumbres do futuro, mas agora é o momento de dizer esse adeus. Se eu tivesse feito isso naquela época, se eu pudesse voltar para lá, mas eu não posso mais voltar a ser o garoto que eu era. Naquele pequeno quarto que eu vivia, agora tem um estranho. Todas as palavras que você disse, aqueles dias perdidos, a caneca calorosa de café naquele dia frio de inverno, o arco-íris lindo, colorido, longo, atravessa o céu das memórias, perseguindo-me pelos becos que eu não consigo sair. Supondo que a nossa felicidade boba fosse continuar ali,
uma escuridão dos nossos corações, uma semente do mal, iria aflorar. E agora é o tempo de dizer adeus. Adeus, tá tudo certo. Fique bem onde quer que você esteja, eu também vou sobreviver. Tá tudo bem, então adeus. Finalmente, ouvindo a música, Meiko chega a uma reflexão. Essa era uma música de término de namoro, não é, Taneda? Meiko sente que Taneda planejava esse término já. Não foi à toa. E ela seria a culpada. Até porque ela teria causado as dores a ele com esse desespero da independência, da liberdade. Dessa incerteza, de uma imaturidade desde que ela se demitiu. Kotani, que estava ali, acaba revidando Meiko deprimida. O amor é um milagre que nós fazemos, que nós construímos. Então, não desista tão fácil. E ela acaba fazendo companhia para a amiga naquele dia. Na manhã seguinte, então, uma ligação chega no telefone da casa de Meiko. É Taneda. Nesses dias fora, Taneda percebeu uma coisa. Seu sonho não era viver da música. Ele já tinha abandonado há muito tempo esse desejo de mudar o mundo com a música. O que ele realmente tinha encontrado na banda era um divertimento com os amigos. A sua verdadeira paixão não era cantar ou compor músicas. Era estar lá com quem ele gosta. Meiko pede que ele volte logo e Taneda faz um pedido. Me chame pelo meu primeiro nome. Por causa que nesse momento, até agora, Meiko só o chamava de Taneda, seu sobrenome. E então ela acaba o chamando pelo primeiro nome. Um símbolo de afeto no Japão. Quando Taneda vai se despedir de Meiko pelo telefone pra falar que tá indo, enfim, ele começa a falar um eu te amo. Só que a ligação corta, por causa que a bateria do telefone dele acaba. Ele coloca o próprio capacete, prepara a moto e começa a seguir o caminho. Em meio a reflexões sobre a própria felicidade, sobre as escolhas que ele fez até agora, com a pergunta que semeia todos esses personagens e que os assola. Painéis muito bonitos começam a aparecer em meio a essas reflexões. E quando Taneda finalmente se pergunta, eu sou feliz? Ele responde, eu sou. Mas eu sou mesmo? E então, seus olhos começam a lacrimejar. Ele começa a chorar e se emocionar mais e mais. Nós vemos um painel do sinal se fechando. Taneda está cada vez acelerando mais e mais a sua moto. E então, enquanto chora, a cena corta e nós vemos seu capacete voando. Vemos um painel de Meiko sorrindo com o namorado que agora está retornando. E então vemos Taneda sorrindo também. O foco abre e nós vemos que sua cabeça está ensanguentada no chão, com a moto caída. Taneda só pensa em uma coisa, em como o céu está azul hoje. Muito similar a como dizem que acontecem quando se está em um momento de morte, nós vemos Taneda relembrando o dia que a sua banda fez seu último show. O dia em que a maioria deles estava se formando, ou seja, todos menos o Kato. Nesse dia, Taneda iria cantar as principais músicas da banda, só que ele faria uma nova, uma última música. Só que, em meio a algumas discussões com Meiko normais, ele acaba ficando assolado por essa questão da música que ele não consegue escrever. Ele pensa, como que eu vou falar com o mundo se eu não consigo falar com a pessoa mais íntima de mim? Nós vemos então o momento do show. O momento em que Taneda canta todas as músicas normais, mas que quando ele chega nessa música final, ele se esquece da letra. Então ele acaba improvisando um discurso. Quando um avião é jogado num prédio, quando a guerra eclode, tem uma parte de mim que se sente mal, mas acima de tudo eu fico animado. Eu não vejo luz de esperança no futuro. Sem querendo ser dramático, um dia depois do outro, de maneira entediante. Eu não quero nunca me tornar um adulto que se torne satisfeito com uma felicidade banal. Veja, todo mundo, parabéns por se formarem como humanos, mas eu
Eu preciso de um pouco mais de tempo para encontrar uma resposta. Não importa quão difícil seja, mesmo que isso me leve para os confins da Terra, eu quero caminhar o meu próprio caminho. Taneda, que na época era um jovem que não via o próprio valor na própria existência, que se encontrava entediado no banal do dia a dia, só conseguia ver uma alegria na guerra e, bem, em emoções mais extremas. Só que aí, Meiko depois acaba até elogiando esse discurso dele. Mas ele fala que ficou insatisfeito com o que ele disse, por causa que o principal ele não conseguiu dizer naquele discurso. Ele não conseguiu declarar o próprio amor a Meiko. O último arrependimento de Taneda em sua morte foi não conseguir declarar o seu amor a Meiko, tanto na ligação quanto no passado, quando ele fez o discurso. Taneda reconhece que um ano atrás, quando aconteceu esse flashback, ele não tinha realmente se esquecido do discurso. A real é que ele sentiu vergonha de dizer para aquela plateia o que ele sentia por Meiko. Ele então jura que vai cantar para ela finalmente a música quando voltar para casa. Mas sabemos que ele não vai, porque Taneda acaba falecendo. 2 meses se passaram desde a morte de Taneda. Meiko arrumou um novo emprego, agora numa floricultura. Um emprego que ela queria quando criança, mas que hoje adulta ela não vê mais tanto glamour. Ela foi mais para esse emprego pela conveniência de estar trabalhando por causa que o dinheiro da dispensa dela estava se acabando. Nesse emprego, ela tem um colega, Okashi, um jovem de uns 18, 20 anos que ainda está na faculdade e que tem uma banda que não tem um grande sucesso e que acaba relembrando um pouco a banda de Taneda. Ele admira Meiko, a acha muito madura pela sua idade, só que ela não se acha muito digna dessa admiração dele. Ela não se acha tão madura assim, até porque Meiko até agora não superou o luto de Taneda. Nesses dias, enquanto tenta superar o luto, Meiko fica se prendendo a muitos e se. E se eu tivesse feito aquilo diferente? E se eu tivesse feito isso diferente? E se eu tivesse feito tudo diferente? Talvez ele ainda estivesse aqui comigo. Ela fica pensando nos múltiplos caminhos de uma maneira muito dolorosa, enquanto se prende no apartamento minúsculo dela, que agora parece imenso sem Taneda. Um dia, enquanto ela via TV e era assolada por esses pensamentos, acaba passando em um programa aquela idol que tinha sido sugerida para a banda de Taneda tocar. Ela arrumou uma nova banda. A indústria da música é assim. Então, meio que em um surto, Meiko pega a própria TV e a joga no chão, explodindo o vidro que acaba sendo jogado no rosto dela, criando um corte que ela coloca um curativo, que vai fazer parte do design dela até o fim da história agora. Um dia desses, o pai de Taneda visita Meiko. Ele exclama como quando o filho foi para Tóquio, ele ficou meio com medo da situação que o filho ia levar na cidade grande. Até porque eles eram de uma cidade pequena também, assim como Meiko e sua família. Só que ele acabou percebendo que era necessário deixar o filho dele ser independente, criar as próprias asas. Então, ele aceitou que pelo menos o que ele desejava para o filho era a felicidade. Ao longo desse diálogo entre Meiko e o pai de Taneda, nós vemos alguns focos na guitarra dele. Guitarra essa que ganha um grande foco no final do capítulo, quando o pai de Taneda só faz um único pedido para Meiko. Por favor, prove que meu filho existiu. O que acaba sendo simbolizado quando Meiko pega a antiga guitarra de seu ex-namorado e acaba resolvendo uma coisa. Ela reúne os antigos membros da banda de Taneda e pede para que eles a ensinem a tocar guitarra. Essa vai ser a forma dela de relembrar a existência de Taneda. Em meio aos ensaios e aprendizados, por coincidência, Meiko configura o amplificador da guitarra igualmente como Taneda. Hipikato vê ele ali. Enquanto Meiko está nesse arco de aprender a tocar, nós acompanhamos Kato, então, vivendo a própria vida, até porque ele está terminando a faculdade e finalmente está começando a procurar um emprego. Mas
No meio do mercado de trabalho, ele sente um vazio enorme. Ele não sente uma conquista por ter se formado. Um dia, aquela colega dele, lá do começo do mangá, aparece de novo. A banda dela tá indo bem, e eles vão lançar um CD de estreia. Para isso, então, eles vão fazer um show. Só que eles precisam de uma banda para abrir esse show. E a maioria das bandas da faculdade não apetecem aquela garota. Mas ela faz um convite para Kato, que ele e a banda dele, que ela sabia que existia, que abram o show dela. Só que tem uma questão. Esse show vai ser daqui a um mês. Ele acaba levando essa sugestão que ele recebeu para abrir o show pro resto da banda. Meio que um tom assim, pô, me chamaram, acredita? Só que Meiko acaba mostrando uma determinação em tocar naquele show. Ela resolve que vai aprender a tocar Solanin em um mês, por causa que ela quer apresentar naquele show. Ela quer espalhar a música de Taneda para aquelas pessoas. Por causa que essa música, nesses últimos dias, começou a perder o significado de uma música de término de relacionamento. Com a morte do autor, não só a morte física de Taneda mesmo, mas a morte do autor simbólica, como é explicado por Roland Barthes, acaba demonstrando que, independentemente do que quer que tenha sido a intenção de Taneda quando ele escreveu aquela música, agora a música está conseguindo um novo significado para Meiko. De fato, no começo poderia ser uma música de término de relacionamento, mas também poderia ser uma música de término de ciclos, poderia ser uma música de adeus qualquer, muito vazio de certo modo. Um vazio que haveria de ser preenchido por quem quer que ouvisse. Um vazio que, novamente, é dado quando um autor morre na própria obra, quando qualquer intencionalidade some ali. E então, acaba que os significados precisam ser atribuídos por quem quer que aprecie aquela obra. Meiko, então, acaba atribuindo um novo significado à música. Se antes era uma música dolorosa sobre o término de um relacionamento, como ela própria estava passando na época, agora seria uma música sobre o término de ciclos. O que seria o que ela estava passando agora, o término de um ciclo, o término desse luto e da Meiko que ela foi nesses últimos meses. A Meiko que nós acompanhamos nessa história. Ela, então, quer tocar Solanin para as pessoas. No dia seguinte, então, Meiko acaba indo pedir ajuda para Okashi para que ele a ensine a tocar guitarra. Só que o que ele acaba explicando para ela é que não se sabe exatamente tocar uma guitarra. A guitarra é meio que algo que você aprende a lidar com a falta de ordem, o que acaba gerando uma beleza nesse caos que a guitarra representaria. Um discurso que parece muito sobre o que Meiko anda vivendo nesses últimos meses, inclusive. Falta uma ordem. É completamente bagunçado tudo que Meiko está vivendo, mas ainda existe uma beleza naquilo. Assim como a guitarra, que seria essa bagunça, mas ainda reproduziria um som belo. E então, em meio a esse discurso sobre a beleza no caos, Okashi acaba declarando seu amor para Meiko. Meiko ri. Ela achou engraçado como ela finalmente começou a perceber que ele era bem parecido com Taneda. Só que ela fala que agora não tá pronta para um relacionamento. E eles acabam se despedindo. Okashi, então, acaba recomendando para que Meiko toque na rua, para perder o medo de plateia. E ela, então, acaba seguindo esse conselho do colega. Em meio a painéis muito contemplativos, onde vemos cada um dos personagens vivendo as próprias vidas, com a cidade de Tóquio quase que fotografada, que é um traço dos mangás do Inyo Asano, com pessoas e mais pessoas, e Meiko sendo só mais uma delas, muito similar a como quando Taneda se encontrou muito pequena meio à imensidão da cidade, agora Meiko se encontrava muito pequena diante dessa imensidão. Ela é só mais uma pessoa, não tem música que dê qualquer poder a ela nesse mundo enorme, mas desde sempre ela foi assim. Não por isso ela deixou de viver. A vida acabou seguindo independentemente
das dores e dos prazeres dela, independentemente do tamanho que ela possuía naquela realidade. E então, dando essas voltas e voltas, ela acaba voltando para o mesmo lugar de sempre. Um lugar que, além de ser muito comum em mangás do Inyo Asano, um riachinho qualquer, também se fazia bastante presente nesse mangá. Meiko, quando chega lá, encontra só um garotinho de óculos que relembra um pouco Taneda. Ele vê que ela tá com uma guitarra nas costas e pede para que ela toque uma música para ele. Ela começa a tocar Solanin e, perdida no meio da canção, acaba fechando os olhos e, quando ela abre novamente, encontra só Kotani ali, elogiando a música, que ela tá começando a tocar muito bem, na real. E aí Meiko, que se perdeu enquanto cantava, acaba perguntando onde é que tava aquele garotinho. Kotani então só responde: que garotinho? Não tinha nenhum garotinho aqui. O capítulo então se encerra com Kotani pedindo para que Meiko toque mais uma música. E ela continua ali. Faltam 2 semanas pro show. O grande dia do show chega então. Hip, enquanto tá todo mundo ansioso ali para cantarem na frente de uma plateia, acaba relembrando uma pergunta que Meiko fez para ele há muito tempo atrás, lá no começo do mangá. Se ele era feliz. E ele acaba respondendo algo muito interessante. Eu poderia ficar horas e horas reclamando da vida e todos os meus problemas, mas o que importa é que no fim eu ainda estaria feliz e estaria sorrindo. Eu estaria satisfeito com as minhas escolhas até agora que me levaram até aqui. Nós vemos que Meiko também, de certo modo. Todos ali. A colega de Kato acaba chegando com o produtor para apresentar ele para a banda. Só que é revelado que esse produtor, na real, é o mesmo de antes. O mesmo produtor que tinha recusado a banda de Taneda, agora banda de Meiko. Nós descobrimos que depois que Taneda o perguntou por que ele tinha desistido da música independente, ele acabou refletindo sobre as próprias escolhas e resolveu seguir nesse mercado, por menos lucrativo que fosse, a favor de pelo menos ele estar feliz com o que quer que ele fizesse. E então, meio a essa incerteza, ele acabou sendo contaminado também por essa liberdade intensa que cada um dos personagens tinham a favor da própria felicidade, com todos os medos que vêm junto. A última coisa que ele fala então é que se vocês virem aquele cara de óculos e a minha vida arruinar por causa dele, saibam que é tudo culpa dele. Só que ele diz isso em um tom meio de brincadeira, sorrindo. Ou seja, ele tá feliz com o que faz, por mais que não seja tão lucrativo. Antes então de subirem pro palco, Kato pega o curativo que tava na bochecha de Meiko e o tira, revelando que o machucado daquela TV que tinha sido gerado pelos surtos do desamparo que ela se encontrava no luto, acabou se curando. Aquela ferida que representava o luto, silenciosamente acabou sumindo. Meiko finalmente estava superando aquilo. E então todos sobem pro palco. Quando todos sobem ao palco, Meiko se vê cega pela luz. Ela sente aquela pressão por estar na frente dos holofotes, que acaba sumindo quando ela começa a cantar. Uma canção ensurdecedora que não possui qualquer balão de fala, apenas painéis lindos misturados por reflexões, como aquilo vai acabar e como existiria um belo ali por causa do fim, justamente. Como as dificuldades valeriam a pena pela felicidade, pelo fato de que vai acabar. Então, a música acaba. Depois disso, nós vemos só o pessoal da banda comemorando pelo show, que foi bem bom, completamente bêbados depois disso, com Meiko sendo a única que se encontra dormindo, sorrindo, demonstrando um sorriso que não era demonstrado no seu sono há muito tempo. No fim da música, então, e também com o fim do mangá se aproximando, vemos um flashback,
Muito similar a como quando aconteceu com Taneda, retomando essa estrutura narrativa de morte e flashback. Agora, Meiko também estava sofrendo uma morte. Não uma morte literal como a de Taneda, mas sim uma morte simbólica, que é representada pelo fato disso já ter sido explicado antes e agora sendo retomado nessa estrutura narrativa do mangá. Nesse flashback, nós acompanhamos o dia que Meiko, Kato, Taneda, Kotani, Hippe se conheceram ali, quando eles se juntaram ao clube de música da faculdade que faziam. Nesse dia, descobrimos que Taneda só tocava guitarra. Meiko, na real, foi quem incentivou Taneda a cantar também, por causa que a banda estava ficando sem vocalista. O que inclusive acaba trazendo um novo significado para o momento em que o produtor sugeriu que Taneda parasse de cantar a favor de uma nova cantora. Ali, ele estaria negando o efeito original de Meiko em Taneda, tirando parte da perspectiva de projeto que ela teria com o namorado. Um projeto que começaria com ela fazendo ele começar a cantar e que levaria até o momento em que ela tenta o ajudar a encontrar a liberdade. O que inclusive se relacionaria com a ideia da Beauvoir que eu citei atrás, onde a mulher teria uma visão do namorado ou do marido como um projeto sendo moldado por ela. Inclusive, nesse mesmo dia, ela entrou no clube e já saiu logo em seguida. Até porque, como ela mesma diz, eu não sou muito dedicada nas coisas que eu faço. Ironicamente, inclusive, o Taneda diz que se daqui 5 anos ele tivesse num trabalho de escritório qualquer, sem querer seguir os próprios sonhos dele, ele seria completamente risível, que, bem, foi a situação que ele acabou chegando daqui 5 anos. Então, nós descobrimos o momento em que Meiko fez o pedido para Taneda, que ele nunca a abandonasse. No último capítulo do mangá, então, nós vemos 6 meses depois do show. Nós revisitamos os principais lugares que o mangá se passou. Nós vemos as mesmas paisagens agora ocupadas por outras pessoas que não aqueles personagens que nós acompanhamos. O apartamento de Meiko vai ser inclusive um lugar assim também, por causa que ela tá de mudança. Ela tá seguindo em frente daquele quarto que agora era enorme sem a presença de Taneda. Então, o mangá se encerra com todos os personagens, depois de embalarem os móveis de Meiko para o novo apartamento, seguindo por um caminho novo, seguindo em frente com a própria vida. Inclusive, nós vemos Kotani também refletindo sobre as próprias escolhas, o que acaba retornando para aquela dicotomia que eu falei das duas personagens, que, quando eram postas em comparação, eram figuras femininas, mas Kotani representava uma figura feminina extrema, a qual cedia a própria vida para Kato, que era também revelado como uma certa frustração com ele por não seguir a vida. Mas, inegavelmente, ela cedia a própria vida para que ele continuasse na faculdade e na vida boa, enquanto ela abdicava de seus sonhos para ficar num emprego chato. O que acaba gerando um contraste com Meiko, que, por essa noção da Beauvoir, da mulher que é levada à submissão ao homem, de ceder a própria vida, Meiko, por essa perspectiva, acaba abandonando cada vez mais esse ato de ser mulher e esse ato de submissão, que antes já não se fazia presente com Taneda e agora não se faria presente com qualquer um. Quando você coloca as duas personagens lado a lado, Kotani seria uma mulher e Meiko seria esse abandono da figura da mulher, a favor de realmente encontrar a própria felicidade e a própria independência por meio desse mangá totalmente existencialista. Ela acaba deixando de ser mulher para se adotar da filosofia existencialista ao extremo, que era levada principalmente por Beauvoir e Sartre. E nós vemos que esse existencialismo, essa vontade de liberdade na própria vida e de trazer os próprios valores diante da falta de qualquer ordem a ser definida, acaba sendo disseminada para outros personagens. Acaba sendo disseminada para Kotani mesmo, acaba sendo disseminada para o produtor, acaba sendo disseminada para Hippe, que todos acabam buscando a própria felicidade naquele mundo sem servir alguém, servindo só a si mesmos. E no fim nós vemos que eles podem até não encontrar, mas eles estão se encontrando ali. De novo, acaba levando a essa noção existencialista de que você não encontra a resposta, mas você a forma. Inclusive nós vemos que personagens como Taneda, que são
revoltados com a vida e com o sistema, são, na real, pessoas que se encontram depois muito bem encaixadas no sistema e que encontram a própria felicidade nisso. Ou seja, essa busca de felicidade não é objetivamente negar o sistema, às vezes pode ser até aceitar ele, mas ainda assim é essa busca para além desse desamparo de um conforto. Então, bem, esse mangá ele é muito bonito em geral, eu o adoro, ainda mais depois dessa releitura que eu fiz, e eu espero que vocês tenham gostado dele também. Eu recomendo que vocês o leiam, você pode encontrar ele muito facilmente na internet, não vou colocar links, infelizmente, também consegue comprar ele para ler. Se eu não me engano, tem uma edição brasileira da LPM, que é bem pequenininha assim, bem bonitinha também, é bem próxima da edição japonesa. E é isso, gente. Muito obrigado para quem viu. Por favor, se você viu até aqui, curta e compartilhe o vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse, tem outros vídeos no canal, mas se quiser ver mais vídeos futuros, peço que você se inscreva. E, bem, muito obrigado. E se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. Finalmente posso voltar a jogar meu Project Diva. Acho que é melhor eu voltar ali.